Olá, eu sou a chefe Márcia Guerra e hoje eu venho trazer para você algo que é comum em muitas casas, tem muitas receitas deliciosas que as famílias fazem, mas eu vou entregar para você a receita da minha família, que as minhas crianças, quando alguém ia prestar serviço na minha casa, eles pediam para fazer bolo de cenoura, bolo formigueiro e bolinho pingado. Aqui vocês chamam bolinho de chuva. Lá no Paraná, onde eu morava, chamava bolinho pingado, ainda recheado com banana, passado no açúcar com canela. Se a pessoa acertasse, aí ela podia prestar o serviço, senão não. Então, assim, o bolo de cenoura é clássico. E assim, se perguntar na minha casa, eu tenho 4 filhos, hoje eu tenho 5 netos, a família cresceu e todos amam bolo de cenoura. E nós vamos hoje falar para você como que faz. O método do bolo de cenoura é um método direto, você bate no liquidificador. É uma receita prática, você faz rapidinho, enquanto você está fazendo almoço, já faz a sobremesa. Você vai bater a cenoura, que eu pus ali umas 2 cenouras média ou 3 pequenas, tá? Eu coloquei aqui 6 ovos inteiro, né, claro, e gema. Nós colocamos óleo, 180 de óleo, tá? Melhor passar certinho, que daí você não vai ter erro e pode fazer. Vamos bater, triturar bem e logo voltamos. Então assim, o açúcar, eu gosto de, para não ficar muito pesado no liquidificador, eu bati o óleo, a cenoura, né, e o ovo. E aí eu coloco o açúcar. Agora eu dou mais uma batidinha e depois nós já incorporamos a farinha e o fermento, certo? Colocamos o açúcar, batemos um pouquinho só, porque já estava a cenoura bem batida, era só incorporar mesmo. Acrescento o fermento na farinha e nós vamos levar este tanto de produtos batidos, eu vou colocar numa outra vasilha e aqui eu vou incorporar a farinha nesse líquido. Tem pessoas que às vezes tentam bater no liquidificador, eu acho que força muito o liquidificador, tá? Então aí é melhor misturar aqui fora. Aí misturamos a farinha, eu gosto não, deve-se peneirar a farinha. Para você, eu faço em 2, 3 partes, depende da quantidade de farinha. A gente vai... Tá seca a farinha. Aí você vai incorporar na massa. Para não ficar nenhum... pedaços, montinhos de farinha que na hora que você for comer o bolo você sente. Então divide em porções para não ficar muito pesado, né? 3 vezes. 3 vezes é o suficiente. Aí incorpora. Eu estou usando um fouet, mas você também pode usar espátula, não precisa necessariamente ser um fouet, às vezes você não tem, mas é barato também, querendo melhorar os acessórios da cozinha, facilita melhor para incorporar, tá? Quando é com fouet. Mas a gente usa o que tem e é feliz com o que tem também. Eu lembro da minha avó, que quando a gente começava, eu não tenho isso, porque fulana tem aquilo. Ela falava, galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Ou a grama do vizinho é mais verde. Não, você use e seja feliz com aquilo que você tem, com a sua casa.
sinta prazer naquilo que faz, né? A comida, ela tem um poder magnífico de trazer prazer. Quando você come uma comida bem feita, quando ela entra em contato com as tuas papilas gustativas, ainda mais se é uma comida bem elaborada, uma receita com vários sabores misturados, ela transmite ao teu cérebro, as tuas papilas gustativas, ela transmite ao teu cérebro uma sensação de prazer. E aí, seja feliz. Por que as pessoas, quando querem se divertir, relaxar, elas saem fora? Para sentir prazer. E a comida tem esse poder de trazer prazer. E também para quem faz. Dá prazer também. Então aqui, olha, a massa não fica tão dura. E nós vamos colocar numas forminhas que já são próprias para ir no forno. Você, principalmente você que pensa em fazer um bolinho para fora, vale a pena investir, né? Porque lavar a forma, depois você tem que usar uma embalagem, isso aqui, depois que nós assarmos, eu vou te mostrar, ele tem umas tampinhas transparentes que fica bem bacana, já serve. Você põe lá uma etiqueta bacana do teu negócio, ou então põe um lacinho, faz um agrado, fica bem bonito. Olha, eu faço isso aqui, ó, porque pela experiência que a gente assa bolo, se você não fizer isso aqui, ela fica assim, ó, o bolo, tá? Então você faz bem essa parte aqui, ó, um detalhe, porque senão você fala assim, ai, eu fui ouvir aquela mulher e comprei essa forma, olha que coisa feia. São pequenos detalhes. Isso aconteceu porque eu já errei muito, né? A gente aprende mais com os erros do que com o acerto. Para facilitar, às vezes, para não fazer sujeira e às vezes, né, é difícil incorporar a massa dentro da forminha, aí você vai colocar dentro de uma manga de confeitar e aí corta e aí só preenche. Fica bem mais fácil. Nós vamos aqui ser felizes com o que forminha. Quando eu quero que ele fique bem cheio e eu vou pôr uma cobertura bem suave, 4 é o suficiente. Mas se você vai fazer uma cobertura de brigadeiro e você precisa de um espaço para pôr a cobertura, você tem que dividir em 5. Essa receita que eu passei para você, tá? Agora aqui, muitas vezes é o lucro, né? Hoje em dia, que as coisas estão subindo tanto de preço, né? Todo pouquinho que a gente aproveitar é bom, né? Essa espátula é maravilhosa para você aproveitar bem o finalzinho das tuas coisas. O forno já está pré-aquecido. Nós vamos levar para assar. Ele foi pré-aquecido a 180 graus, num forno a gás. Se for o forno elétrico, às vezes 170. Você põe um pouco acima, não põe naquela prateleira muito embaixo, porque ele vai queimar tudo embaixo o bolo. Então põe na prateleira um pouco média, assim, no teu forno a gás. E daqui a pouco nós voltamos para te mostrar o resultado. Então, voltamos, ele assou 40 minutos, às vezes tem forno que às vezes demora 45 minutos, depende do teu forno. Isso num forno a gás, a 180 graus. Foi pré-aquecido. Aqui, esse que eu bati antes e assei, eu fiz 4 formas só, né? Às vezes eu faço 5, às vezes faço 4.
Aqui eu fiz uma cobertura de chocolate com leite e manteiga e açúcar. É uma cobertura bem simples, ela fica firminha, bem crocante assim. Quando eu faço 5 formas, eu deixo menos na massa aqui para poder fazer o brigadeiro, que daí você faz aquela camada de brigadeiro, joga o chocolate granulado, o que você gostar, o confeito em cima, né? Mas precisa de um espaço. Aqui, como eu ia fazer essa cobertura seca, eu dividi em 4. Já comeram 1. Então, nós terminamos, finalizamos, né? E fica assim, uma delícia. Depois eu vou cortar um pedaço para mostrar para você o quanto ele é macio e delicioso. E um bolo com fibras, porque você tem cenoura, né? Ele tem bastante nutrientes aqui. E depois, em outras aulas, quando nós formos fazer aula com substituições, eu posso te dar ideia de como substituir o açúcar, como substituir o óleo e tornar um bolo mais saudável. Então, nós temos outras aulas com versões, você vai falar assim, ah, vai muito açúcar, ah, vai óleo. Então, óleo vegetal eu usei. Então, as outras aulas eu vou explicar substituições para quem não quer o açúcar, mas nesta aula é as delícias da criançada, sem restrições. Uma delícia, vale a pena fazer esse bolo, tanto para a sua família como você que quer vender. Olha que prático, com uma tampinha transparente, você pode pôr um adesivo da tua marca, pôr um lacinho, uma fitinha, fica assim, um agrado prático, você não tem forma para lavar também, né? E ele assa muito bem. Então eu espero que você tenha gostado dessa nossa ideia e eu deixei do lado aqui os ovos, deixando para minha composteira ou para eu secar no forno ou no sol e triturar e jogar nos meus vasos, dando e fornecendo às minhas plantas um pouquinho de cálcio. Então, fique conosco que você vai ver aulas deliciosas. Eu agradeço a tua atenção e que Deus te dê um dia muito feliz e sucesso para você.